Hoje eu quero mostrar aqui 4 gerações de amplificadores integrados da Pioneer, desde 1975 até 1982. Então, mais ou menos mostrar o que mudou no conceito. Conforme o tempo foi evoluindo, as coisas vão mudando e algumas coisas boas vêm, outras coisas boas vão. Vamos começar aqui do Pioneer SA9900. Esse aqui é um ícone da Pioneer, um amplificador high-end na sua época, amplificador top de linha, estado da arte. Então a gente tem aqui um amplificador integrado, um pouco exótico, saídas laterais, entradas laterais. Então aqui atrás, ó, só tem o conector o cabo de força. Então esse aparelho aqui é um aparelho extremamente pesado, então é um aparelho difícil de lidar, e aí se adotava esses recursos aqui de conexões laterais para não precisar puxar o equipamento para frente para mexer em fios. Aparelho que tem controle tonal duplo, então a gente consegue mexer só nos extremos da resposta de frequência dele para realmente adequar ao que as caixas precisavam na época. Então temos aqui um controle tonal que pode ser desligado, filtros, chave de estéreo reverso, atenuadores, balanço. Tem um knob de volume que não é muito grande, painel com um rebaixo aqui na região do volume. Existe a versão SA9500, que é um amplificador parecido, um pouco menos potente, que não tem esse rebaixo. Aqui a gente tem seletor de funções, microfone, fono 2, fono 1, tuner, auxiliar 1, auxiliar 2. Então, 2 auxiliares. Entrada para 2 tape decks aqui. Então, é um aparelho que entrega mais ou menos por volta de 100 watts por canal, em 8 ohms. Um pouco mais talvez. Eu tenho outro vídeo já fazendo a apresentação formal dele, usando o manual para falar de alguns dados como a potência e o peso, tá? Então esse aparelho aqui foi feito em 75, por aí. Esse aqui já é um aparelho de 77, por aí, mais ou menos. Então vejam que permaneceu os controles tonais duplos, para graves e para agudos. Permaneceu os filtros. Aqui já caiu fora a entrada de microfone. A gente tem aqui controles de cápsula, de toca-discos, que esse aqui também tem, só que são aqui na lateral. Então aqui estão os controles de cápsula. Ele ganhou aqui um knob de volume muito mais bonito, mais imponente, maior, tá? Esse rebaixo aqui no controle de volume deixa um visual muito bonito. Eu creio que o A1 talvez tenha se inspirado nesse rebaixo, porque o A1 também tem essa escala aí no fundo. Tá. Como esse aqui é um aparelho de 75, então é possível que possa ter havido essa inspiração. É o Model 360, acho que também tem esse rebaixo, tá? Então o Model 360 é mais ou menos da mesma época. Agora a gente passa aqui para um aparelho que já teve um implemento no seu sistema de amplificação. É um amplificador, um SA9800, amplificador da série Florescan da Pioneer, que já tinha o circuito non-switching. Seria equivalente ao Super A aqui da Gradiente, Super A da JVC. Ele é uma técnica que faz com que o transistor de saída ele não fique desligado metade do tempo do áudio. Então, a gente sabe que os transistores de saída são uma válvula que libera a tensão da fonte para a caixa acústica. Então essa válvula
ela metade do tempo fica dispensando energia para a caixa acústica e a outra metade, que o semiciclo, que o ciclo da saída inverteu, ela fica desligada. Então aqui os transistores que não estão conduzindo para a caixa, eles ficam conduzindo para o outro transistor do outro lado da fonte. Então, não desliga nunca. Não há chaveamento dos transistores de saída. Então isso é uma solução para que a gente não precise fazer um amplificador classe A de fato. Um amplificador classe A de fato também nunca desliga os transistores de saída, mas a gente perde uma energia muito grande, porque a gente precisa, por exemplo, um amplificador que entrega 20 watts precisa consumir 100 watts mais ou menos para conseguir trabalhar em classe A pura. Então a gente perde muita energia em um amplificador classe A pura. Aqui eles conseguiram com esse arranjo que faz isso, evita que os transistores de saída desliguem. Então aqui a gente tem também seletor de caixas. Aqui vejam que já tem um turnover, tá, para o controle tonal, isso é muito bom. Porém, o controle tonal duplo já deixou de existir. Então isso aqui era um recurso muito inteligente que a Pioneer trouxe. Quase nenhum equipamento tem esse tipo de configuração de controle tonal. Aqui já é muito acima da média. A gente consegue fazer o corte em diferentes frequências, tá? Tanto para os graves quanto para os agudos. Aqui a gente também não tem controle de entrada para microfone. Aqui ele ganhou um knob de volume que eu considero o mais bonito de todos. É muito bonito, muito imponente. Esse controle grande aqui dá uma sensação de poder. Uma estética muito bonita aqui do Pioneer SA9800. Ele também tem controles de cápsula bem aprimorados. Tem entrada para cápsula MC. Então, moving coil, ó, MM é a normal, tá? Cápsula magnética normal. E MC é a cápsula especial. Então, a gente pode colocar aqui, acertar as impedâncias, as capacitâncias. Porque no tempo que, em 1980, as cápsulas de toca-disco estavam evoluindo bastante. Então, cápsula moderna para uso high-end é as cápsulas MC. Ele tem 2 transformadores, um para cada canal. A mesma coisa esse aqui, 2 transformadores, um para cada canal. Tá, o SA9502. Esse aqui, o 9900, tem um transformador só, que é para os 2 canais, um transformador bem grande aqui no meio. Esse aparelho aqui, ele entrega mais ou menos 120 watts em 4 ohms, 100 watts em 8 ohms, então uma boa potência também. Enquanto esse aqui, em torno de 80 em 8 ohms e 100 em 4 ohms. E a gente tem aqui por último o Pioneer A90, então mudou o nome, deixou de ser SA. Esse aqui também é um amplificador non-switch, então ele não desliga os transistores de saída, seria equivalente ao Super A da Gradiente. Tá? Eu não sei se o circuito Super A da Gradiente consegue fazer isso, de evitar que os transistores desliguem, teria que averiguar. Mas aqui da Pioneer é essa a proposta. Além deles dois aqui serem amplificadores com corrente de bias mais alta, eles impedem que ocorra o desligamento dos transistores de saída, os que não estão sendo usados. Então são amplificadores quentes, a gente vai sempre perceber que está quente aqui em cima, mesmo que não esteja produzindo som nenhum, ele vai estar quente por causa desse detalhe da corrente mais alta do que o normal. Aqui ele tem controle tonal duplo com 3 cortes de frequência, turnover, tá? Mais do que o SA9800.
A gente tem aqui um singelo VU de 3 LEDs aqui que a gente pode mudar a sensibilidade. A gente tem aqui um recurso que a gente desliga aqui o controle tonal, então passa direto. Tem filtros aqui para tocar disco. Já não tem mais o filtro high, é só o subsônico. Aqui, quando se usava tape, bastante tape e bastante toca-disco, tinha os dois aqui, ó, os dois filtros. Subsônico para o toca-disco e high para o tape deck. Tá? A mesma coisa nos outros, tem filtro high e low. Aqui no 9900, inclusive, tem 4 frequências de corte. 2 para grave, para subgraves e 2 para os agudos. Então 8K e 12 e 30 Hz e 15 Hz. Esse aqui é um aparelho sem VU, também sem VU. Aqui o VU Florescan, muito concorrido na época. É uma válvula que tem aí dentro. É usado até hoje esse tipo de display com filamento. Foi muito usado em videocassete, em várias coisas, micro-ondas. É um display muito popular e bonito. É muito mais bonito do que um VU de LED, por causa da fluorescência dele. Então aqui no VUzinho ficou bem simplesinho. Aqui a gente tem já uma mudança, que apareceu o termo CD, que não existia antes. Então aqui tem auxiliar 1 e CD e auxiliar 2. Aqui o knob de volume ficou mais baixo e maior em diâmetro, vejam aqui. Mas nem se compara a beleza desse aqui, né? Aqui também tem opção de cápsula de toca-discos de alto nível, MC, Moving Coil. A gente pode selecionar aqui 33 ohms de impedância, ou 100 ohms, ou usar como Moving Magnetic, que aí a gente fica com uma entrada só que serve para os dois tipos de toca-disco. A gente só tem que selecionar aqui qual que a gente quer. Então, mudando aqui, acaba mudando aqui a seleção do LED, tá? Então, se eu deixar aqui MM, acende o LED MM. Se eu passar para 100 ohms, ele já acende o LED MC. Tá? A mesma coisa aqui no 33. Esse aparelho aqui fornece em torno de 200 watts em 8 ohms e 200 watts em 4 ohms. Ele tem duas fontes internas, uma fonte com tensão mais baixa e uma fonte com tensão mais alta. Então, a fonte com tensão mais baixa, ela é usada quando o aparelho está selecionado para 4 ohms. Ele tem uma chave lá atrás, onde eu digo para ele que é 4 ohms, então ele usa somente a fonte de alimentação de tensão menor. Então ele consegue entregar 200 watts com essa fonte. Quando eu ligo 8 ohms e acerto a chave lá atrás do aparelho para 8 ohms, ele vai usar a fonte de baixa no início e, se precisar, ele vai usar também a fonte de alta para conseguir entregar os 200 watts em 8 ohms. Esse chaveamento ele faz internamente sozinho, tá? Quando a gente está usando 8 ohms. Esse aqui é um aparelho extremamente pesado, usa aqui um toroidal para alimentar os dois canais. Ele tem 4 capacitores aqui para um canal e 4 para outro. E são capacitores que são de tensão diferente, tá? 2 são de tensão mais alta e 2 são de tensão mais baixa. Mesma coisa do outro lado. Então ele faz uso dessas duas fontes para conseguir a potência na saída que ele é especificado. Então, é um aparelho extremamente pesado. Esse aqui também é um aparelho pesado, tá? Grande. Esse aqui é um pouco mais alto do que o 9800. Vejam aqui a diferença de altura. Talvez até um pouco por causa dos pés, que esse aqui tem pés mais altos. O bom para esses aparelhos superar ou não switching é ter pés mais altos, né? Que ele levante aqui e que consiga entrar mais ar para baixo dele para o ar poder passar aqui para cima. Então o ar entra embaixo,
frio e sai aqui em cima quente. Forma uma chaminé, então o ar quente puxa o ar frio lá de baixo. Aqui é um aparelho um pouco mais leve, um pouco menor também, porque ele é um pouco menos potente. Se bem que 80 watts em 8 ohms ou 100 em 4 ohms é uma potência muito boa para ter dentro de casa. Tá? Esse aqui também são dois transformadores, um transformador para cada canal, é totalmente independente os canais aqui, então cada canal tem o seu transformador e os seus capacitores. As 4 gerações da Pioneer, umas coisas foram implementadas, outras coisas foram deixadas de usar, mas aqui está uma boa parte da história de sucesso da Pioneer. Então ela fez excelentes amplificadores no quesito de alta fidelidade, no quesito de robustez, no quesito de beleza. Então são equipamentos, por exemplo, simples e bonitos. Não precisa ter um VU para ficar bonito, são aparelhos que, pelo design, já chamam muito atenção, principalmente aqui o 9800, que até eu lembro de ter lido em algum lugar, algum fórum, que ele foi eleito um dos amplificadores mais bonitos já feitos. E também pela potência. Tá? Esse aqui certamente é o amplificador mais potente que a Pioneer já fez, integrado, que dá para ser considerado vintage. Ele é praticamente todo feito com circuitos discretos, ou seja, transistores, capacitores, resistores. Tem quase nada de circuito integrado. Então esse aqui já começa a ter algum tipo de circuito integrado, principalmente aqui para a parte do VU, tá? É um circuito integrado que controla. Esse aqui eu creio que não tem nenhum circuito integrado, e esse aqui também, eu acho que não tem nenhum circuito integrado. É tudo discreto. Mais um detalhe aqui sobre o 9800, ele é um amplificador de alta velocidade, porém a Pioneer nunca fez propaganda dessa característica. Ela preferiu fazer propaganda do circuito NSA, não switching, e não entrou na guerra do slew rate como fez a Sansui, a Technics e a Kenwood. Então é isso aí. Um abraço.